Pessoal, então vamos ver, né, algumas questões que eu trouxe aqui para vocês, que eu acredito que tem grandes chances de serem cobradas, tá? A gente sabe que é muito provável, né, que na próxima prova do concurso FT sejam cobradas todas as normas regulamentadoras em vigor na data de publicação do edital. Então, se isso acontecer dessa forma, a NR 38 não será cobrada, porque a NR 38 ela vai entrar em vigência só em 2024. Então, se a banca cobrar a legislação em vigor na data de publicação do edital, todas as normas serão cobradas, exceto a NR 38. NR 38 de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Muito bem, pessoal. Trouxe a primeira questão aqui para vocês. Vamos ver a nossa primeira questão aqui da NR 6, de equipamentos de proteção individual. Quero lembrar vocês que todas as aulas lá do curso de estratégia do FT, minhas aulas de segurança e saúde no trabalho, legislação do trabalho estão atualizadas, tá? Todas as aulas das NRs estão atualizadas de acordo com as alterações recentes das normas, tá? Vamos ver essa primeira questão, então, sobre a API, sobre a NR6, equipamentos de proteção individual. Vestimenta condutiva é contraindicada como EPI para trabalhadores em instalações elétricas devido ao risco de choque elétrico. Se você não leu o anexo 1 da NR6, você vai achar que está correta essa questão. Porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: a vestimenta condutiva vai conduzir, né, entre aspas ali, conduzir a corrente elétrica e provocar um choque elétrico no trabalhador. Mas vamos dar uma olhada no anexo 1 da NR6 e eu falo para os meus alunos que quando estudar a NR6, vocês têm que ler o anexo 1 em detalhes, tem que memorizar aqueles EPIs, tem que memorizar o tipo de EPI, a parte do corpo para a qual o EPI oferece proteção e os riscos contra os quais o EPI oferece proteção, tá? Muito importante vocês lerem, relerem, memorizarem o anexo 1 da NR6. E essa questão cobrou exatamente um trechinho lá, um dispositivo que é EPI, que está lá no anexo 1 da NR6. Vamos ver aqui o grupo H desse anexo 1 da norma. EPI para a proteção do corpo inteiro. Subgrupo H2, vestimenta de corpo inteiro. Olha a linha B desse subgrupo H2. É considerada EPI a vestimenta condutiva para a proteção de todo o corpo contra choques elétricos. Mas como assim, professora? O trabalhador vai usar uma vestimenta condutiva? Gente, olha a explicação para essa questão. Essa propriedade de condutibilidade se refere à continuidade elétrica em todas as partes externas da roupa, o que permite a formação daquela famosa gaiola de Faraday, evitando a exposição ocupacional do trabalhador à corrente elétrica e, consequentemente, ao choque elétrico. Obviamente, essa vestimenta não pode ter nenhum rasgo, nenhum dano na sua integridade, tá? Porque se tiver algum dano na sua integridade, vai ficar prejudicada essa propriedade de condutibilidade elétrica, tá? Então, a questão está errada, porque a vestimenta condutiva é sim um EPI indicado para trabalhadores em instalações elétricas, para proteger o trabalhador contra a exposição, contra o risco de choque elétrico, tá? Próxima questão. Gente, essa foi uma questão que o CESP fez na prova da Petrobras, na última prova da Petrobras, para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho. E eu trouxe essa questão para vocês, para falar para vocês o seguinte: a gente vai ter surpresas na prova. Toda prova tem alguma surpresa, né? E a gente tem que meio que entender o que a banca quer cobrar. Nesse caso aqui, a banca cobrou também uma questão do anexo 1 da NR6. E a gente vai entender um pouquinho o gabarito da banca. Vou mostrar para vocês que o gabarito está totalmente errado, tá? Mas a banca não mudou o gabarito. Então, olha só o que a questão está cobrando. Os respiradores purificadores de ar PFF1, PFF2 e PFF3 com peças semifaciais filtrantes
são diferenciados entre si pelos tipos de agentes para a proteção das vias respiratórias. Vamos começar explicando o seguinte: respirador purificador de ar, PFF1, PFF2, PFF3, são as peças semifaciais filtrantes. Então, essa parte aqui está correta. E eles protegem contra, protegem as vias respiratórias. Ok. Vamos para o resto da questão. São diferenciados entre si pelos tipos de agentes. Vou entender aqui que a banca quis dizer agentes químicos, né? Então, já é a primeira adivinhação que nós temos que fazer pela redação inadequada dessa questão. Então, a banca está falando que a PFF1, PFF2 e PFF3, elas se diferenciam pelos tipos de agentes químicos, tá? Vou entender que a banca quer dizer que é agente químico. Muito bem, gente. O que é um agente químico? Isso está lá na nova NR1, a nova redação da NR1 estava na redação antiga da NR9. Obviamente, o conceito de agente químico não mudou. Ele mudou de lugar. O conceito não mudou. Então, agente químico é a substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho. Então, o agente químico é aquela substância que existe na natureza, por si só, somente aquele agente, ou a mistura, né? Pode ser sintetizado em laboratório, pode ser gerado como subproduto em um processo produtivo, que, em função da sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. E a própria NR1 traz para a gente exemplos de agentes químicos. Fumos de cádmio. Pessoal, fumos de cádmio. Eu pergunto para vocês qual é o agente. Fumos é o agente? Ou cádmio é o agente químico? Cádmio é o agente químico? E fumos? Fumos é a forma de apresentação daquele agente, é a forma na qual aquele agente está presente ou está disperso no ambiente de trabalho. Poeira mineral contendo sílica cristalina. Poeira contendo sílica. Sílica é o agente. Sílica é o agente químico. Dióxido de silício, SO2, que está presente no ambiente na forma de poeira. Vapores de tolueno, mesma coisa. Vapor é a forma de apresentação da substância química tolueno. Muito bem. E, gente, um outro detalhe. Agente químico, misturas de agentes, têm associados, são identificados por um código numérico chamado CAS. É uma sigla do inglês. E aqui no próximo slide, vou trazer para vocês um pedacinho da NR7, só para mostrar para vocês o CAS. Agora, toda norma que vier com indicação de agentes químicos vai ter o número CAS correspondente. É esse aqui. O número CAS significa Chemical Abstract Service. É o número que identifica de forma inequívoca o agente químico. Inequívoca, tá? Então, cada agente químico tem um e somente um número CAS. Olha aí, o cádmio tem o CAS 7440439, o chumbo e compostos orgânicos e inorgânicos também tem o CAS. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o CAS da poeira? Qual é o caso do fumo? Claro que não tem. Fumo, poeira, névoas, neblinas, gases e vapores são contaminantes, são particulados, particulados são fumos, poeiras, névoas, neblinas, né? Mais gases e vapores formam os contaminantes, que são a forma de apresentação dos agentes químicos. Tá? Continuando a explicação da questão. Olha o que fala o anexo 1 da NR6 sobre as PFF. As PFFs, as máscaras, as peças semifaciais filtrantes, estão lá no grupo D do anexo 1, tá? EPI para proteção respiratória, subgrupo D1, respirador purificador de ar não motorizado. Então, eu tenho 3 tipos de PFF: PFF1, PFF2, PFF3. A PFF1, letra A, peça semifacial filtrante para partículas. Para partículas. A própria norma me fala que a peça semifacial filtrante PFF1 é uma peça filtrante para partículas, particulados, para a proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. Então,
contra qual particulado a PFF1 protege? Contra poeiras e névoas. Gente, qual agente químico? Não, qualquer agente químico que se presente na forma de poeiras e névoas. A PFF1 protege contra poeiras e névoas de qualquer agente químico que se apresente nesse estado físico, poeira ou névoa. A PFF2, ela protege as vias respiratórias contra qual particulado? Poeiras, névoas e fumos. E a PFF3 protege as vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, que são partículas de radiações ionizantes. Então, gente, voltando aqui na questão, qual é o gabarito dessa questão? Qual deveria ser? As PFF1, PFF2, PFF3 são diferenciadas pelos tipos de agentes ou pelas partículas, pelos particulados contra os quais elas oferecem proteção? Pelos particulados, como eu acabei de mostrar. E o que a banca falou? Que está correto isso aqui. O gabarito definitivo da banca foi esse. Eu ajudei vários alunos com recursos contra essa questão, mostrando para a banca o erro gravíssimo de considerar essa questão como correta, mas não teve jeito, a banca colocou o gabarito lá definitivo como correto, tá? Então, realmente é muito triste a gente ver isso nas provas, né? A banca realmente não tem ideia do que ela está falando, tá? E o gabarito definitivo foi correto, prejudicando vários candidatos. Questão do CESP de 2022, se não me engano, prova da Petrobras de Engenheiro de Segurança. Muito bem, pessoal. Próxima questão. Vamos botar aqui mais para vocês ficarem melhor, para vocês lerem. A respeito das competências e atribuições dos profissionais do SESMIT, julgo o item que se segue. Os profissionais do SESMIT são tecnicamente responsáveis em caso de descumprimento de disposição contida nas normas regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela empresa e por seus estabelecimentos. Pessoal, de quem é a responsabilidade de cumprir as disposições contidas nas normas regulamentadoras? De quem é essa responsabilidade? É da empresa, é do empregador. Isso está na NR1, Disposições Gerais, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. O item 141. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, o SESMIT, o profissional do SESMIT, ele não é responsável no caso de descumprimento de norma regulamentadora, porque a responsabilidade pelo cumprimento é da empresa. Se houver descumprimento de NR, é a empresa que será responsabilizada com a penalidade da multa, né, decorrente do auto de infração. E onde que entra a responsabilidade do SESMIT? Está no item 431, a linha E. Compete ao SESMIT responsabilizar-se tecnicamente pela orientação e não pelo cumprimento. O SESMIT é responsável tecnicamente pela orientação. Quanto ao cumprimento, o SESMIT vai orientar a empresa, vai falar, olha, esse resíduo sólido aqui desse seu processo produtivo, daqui da empresa, não está sendo devidamente, não está tendo a disposição adequada, da destinação adequada. Ou essa máquina aqui, com essa zona de prensagem exposta, ela está descumprindo a norma. Ou esse ambiente aqui, ele está muito mal iluminado, tem um pessoal aqui que tem uma exigência visual de atenção muito grande. Ou aquele posto de trabalho ali está exigindo do trabalhador um movimento repetitivo de membro superior. Não está em desacordo, não está cumprindo a norma. Então, ele vai orientar tecnicamente o cumprimento da norma. Tá? Essa é a responsabilidade do SESMIT, mas o cumprimento da NR é uma responsabilidade da empresa. Tá, pessoal? Então, errada a questão. Próxima questão. Os equipamentos de então essa questão, gente, eu já trouxe assim as questões mais polêmicas de cara para a gente ver o que pode nos aguardar na hora da prova, né? Eu espero que para a prova do concurso de gestor fiscal do trabalho as bancas tomem jeito, né? E tenham um pouco mais de responsabilidade
e coloquem as questões como devem ser colocadas, os conceitos corretos, né, nessa nossa área de segurança do trabalho. Então, olha só essa questão aqui, uma questão de 2022 da Banca FGV. Os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual garantem a segurança do trabalhador no decorrer de suas atividades. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um exemplo de EPC e de EPI. E aí a gente já treme nas bases, né? Porque a gente sabe que as bancas gostam de dar uma escorregada nesse tema, né? Então, gente, olha só. Tem que indicar a alternativa que apresenta, respectivamente, EPC e EPI. Então, eu vou pela segunda, a segunda opção aqui em cada assertiva tem que ser um EPI, certo? Então, vamos ver aqui a segunda opção da letra A. Redes de proteção, não é EPI. Lava-olhos, não é EPI. Kit de primeiros socorros, também não é EPI. Cinto de segurança, sim, cinto de segurança é EPI. Vamos ver a letra E. Redes de proteção, também não é EPI. Então, o que está sobrando aqui para a gente é a letra D. Cinto de segurança é EPI. Mas olha o que está acompanhando aqui, que a banca falou, então, que seria um EPC, Kit de primeiros socorros. A banca teve a coragem de falar que o kit de primeiros socorros é proteção coletiva numa prova para o cargo de engenheiro de segurança. E esse foi o gabarito definitivo da banca. Então, gente, se vier alguma questão absurda como essa, vocês vão ter que marcar a questão assertiva sabendo que está errada, vão ter que marcar como correta, sabendo que está errada. Nesse caso aqui, como que você acertaria? Indo pela segunda opção da lista aqui, né, de EPI, a única segunda opção aqui que a gente sabe que é EPI é o cinto de segurança. Então, você teria que marcar correta a letra D, mesmo sabendo que o kit de primeiros socorros não é proteção coletiva. E tem livro, tem site na internet, site de universidade falando que kit de primeiros socorros é proteção coletiva. Outras bancas consideram também. Agora, vamos entender, gente, o que é proteção coletiva. Se vocês derem uma olhada no item 141, a linha G da nova NR1, vai estar falando que a proteção coletiva ela tem por objetivo minimizar e controlar os fatores de risco no ambiente de trabalho. Esse é o principal objetivo, a principal função da proteção coletiva. O kit de primeiros socorros, quando você vai usar? A hora que o trabalhador já acidentou, já se cortou. Né? A proteção coletiva, se existisse, não funcionou. Então, kit de primeiros socorros nunca foi, nunca é, nunca vai ser proteção coletiva, tá? Mas foi esse o gabarito da banca, tá? E aí, não tem jeito, essa questão tinha que ter sido anulada, né? Questão da FGV, tá, pessoal? Muito bem, próxima questão. Márcio Rosa, deixa eu só responder aqui, gente. O Márcio está perguntando aqui. Kit de primeiros socorros tem CA. Marcos, kit de primeiros socorros não é proteção coletiva, menos ainda individual. Certificado de aprovação CA só tem EPI, produto ou dispositivo que é EPI, que consta lá no anexo 1 da NR6. Todo produto ou dispositivo, para ser considerado EPI, primeiro, tem que constar na lista do anexo 1 da NR6. Segundo, tem que ter certificado de aprovação. Não é o caso do kit de primeiros socorros, tá? Kit de primeiros socorros é um material para primeiros socorros, não enquadro nem como EPC, nem como EPI, tá? Muito bem. Próxima questão. Para cada exame médico realizado, o médico deve emitir o atestado de saúde ocupacional ASO em duas vias. A primeira via deve ficar no arquivo da empresa e a segunda ser entregue ao trabalhador. Regra geral agora, gente, o que a NR7 fala sobre o ASO. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, essa questão, nessa redação atual da norma, a gente não pode considerá-la correta, porque a regra agora é o ASO digital. Como que eu vou entregar o ASO? Eu posso mandar por e-mail, tá?
Não tem essa entrega física mais para o trabalhador, tá? Não tem mais imprimir o ASO, entregar o papel e ele tem que assinar. Nada disso. Pode ser o ASO, a regra geral é o ASO digital, ele pode ser entregue em meio físico se o trabalhador solicitar. A respeito das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, relacionadas à engenharia e segurança do trabalho, assinale a opção correta. Aqui a gente vai ver cada uma dessas assertivas, tá, gente? Então, olha só. Letra A. Consideram-se agentes biológicos as substâncias, os compostos ou os produtos que possam penetrar no organismo por via respiratória, por ingestão ou através da pele, dependendo da natureza da atividade de exposição. Obviamente, né, pessoal, esse conceito aqui é de agente químico. Agente químico é o conceito, o texto do conceito de agente químico alterou um pouquinho, obviamente o conceito, o núcleo do conceito é o mesmo, né? Alterou quando era da NR9, agora está na NR1. Eu diria que foi melhorado o texto, tá? Então, como que consta o agente químico na NR1? E a gente já viu aqui no início da aula, né? Substância química por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho. Então, o agente químico ele existe na natureza, ou ele pode ser produzido, sintetizado em laboratório, ser gerado como subproduto de um processo produtivo. Misturas, né, de agentes químicos também são consideradas agentes químicos. Então, essa substância química ou misturas que for capaz de causar lesão ou agrava a saúde do trabalhador é considerado, então, o agente químico. E aqui tem os exemplos que eu já mostrei para vocês, né? Fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico. Então, a gente já sabe que os agentes químicos aqui são cádmio, sílica, tolueno e ácido sulfúrico. Fumos, poeiras, névoas, neblinas, gases e vapores são a forma de apresentação do agente químico no ambiente de trabalho ou a forma de dispersão daquele agente no ambiente de trabalho. Fumos, poeiras, névoas, neblinas, gases e vapores não são agentes químicos, tá, pessoal? Vamos ver quando que as bancas vão começar a entender isso, né? E o agente biológico, então, segundo a própria NR1, esse conceito está lá, são os micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agrava a saúde do trabalhador. E aqui eu tenho a bactéria, Bacillus anthracis, ou seja, não, aqui eu tenho o tipo do agente, aqui é a especificação do agente, né? Vírus, prion, fungos são agentes biológicos. Então, errada a questão, porque essa definição que está nessa assertiva A é a definição de agentes químicos, tá? Lembrando que os agentes químicos penetram no nosso organismo pela via inalatória, digestiva e respiratória. Sendo que no caso da toxicologia ocupacional, a principal via de entrada, a principal rota de entrada, né, dos agentes químicos é a via inalatória, tá? Assertiva B. Antes do início de cada semana de trabalho ou a cada nova preparação da máquina ou do equipamento que será manuseado, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. Pessoal, qual que é o erro dessa linha B? Antes do início de cada turno de trabalho e não ao início de cada semana de trabalho. É questão cobrando NR12. Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. E se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas com a comunicação ao superior hierárquico. Então, um detalhezinho importante aqui da NR12, tá? Eu já analisei acidente de trabalho em função do descumprimento desse item da NR12. O trabalhador teve o braço amputado
em função de várias causas, né? Uma delas foi o descumprimento desse item aqui da NR12. Então, errada é a letra B. Letra C. Antes do início da operação de máquinas novas, os operadores de máquinas e equipamentos devem receber capacitação, cujo custo financeiro será dividido entre o trabalhador e a empresa. Essa aqui foi de graça, né, gente? Tem algumas coisas que vêm de graça mesmo, né? A gente sabe que a capacitação tem que ser realizada sem ônus para o trabalhador, né? O ônus todo é da empresa, do empregador. E a capacitação tem que ocorrer antes que o trabalhador assuma sua função, antes da admissão ou antes da mudança de função, tá? Então, letra C errada, letra C foi bem tranquila, né? Letra D. O dimensionamento dos serviços especializados do SESMIT, né, em segurança e medicina do trabalho, vincula-se ao valor agregado da atividade executada pela empresa. A gente sabe, né, que de acordo com a nova redação da NR4, o dimensionamento do SESMIT se vincula, primeiro, ao número de empregados da organização, depois eu tenho que identificar o maior grau de risco entre a atividade econômica principal, que é aquela que consta no cartão CNPJ, e a atividade econômica preponderante, que é aquela que ocupa a maior quantidade de trabalhadores naquele estabelecimento. Tá, pessoal? Quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. O nome do SESMIT era, na redação anterior, era Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Na nova redação, tiraram a palavrinha engenharia. Por que tiraram? Para ficar igual à redação da CLT. Na CLT, o nome do SESMIT é Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. Se na prova, gente, a banca, por um lapso, né, esqueceu, e colocou o nome antigo, a palavrinha engenharia, eu não consideraria errada a questão só por causa disso, a não ser que a banca cobre um novo nome, a não ser que a questão cobre exatamente o novo nome, o nome do SESMIT. Se não for essa a cobrança da questão, eu sugiro que vocês não marquem como errada uma questão que venha com o nome antigo, ou como o nome aqui, desse nome que está escrito aqui nessa linha B. Serviços especializados, na verdade é esse o nome mesmo, né? Especializados em segurança e medicina do trabalho. Esse é o nome que está também na CLT. Então, se a banca colocar o nome antigo, ou seja, colocar a palavra engenharia no nome do SESMIT, eu não consideraria errado só por causa disso, tá? Você tem que analisar a questão como um todo. E falando, então, do dimensionamento do SESMIT, o dimensionamento do SESMIT, de acordo com a nova redação da NR4, eu tenho que pegar a quantidade de empregados do estabelecimento e qual o grau de risco que eu vou usar? Eu vou identificar o grau de risco da atividade econômica principal que está lá no cartão CNPJ e vou ver qual é a atividade que ocupa a maior quantidade de trabalhadores. Essa atividade que ocupa a maior quantidade de trabalhadores é a atividade preponderante. Eu vou identificar o grau de risco dela e ver qual é o maior grau de risco, se da atividade preponderante ou da atividade principal. Identifico o maior grau de risco e uso esse grau de risco e a quantidade de trabalhadores para fazer o dimensionamento do SESMIT conforme o quadro de dimensionamento lá do anexo 2 da norma. É claro, gente, que pode ser que a atividade preponderante, e esse aqui deve ser mesmo o normal, seja a atividade principal, né? Isso aí, gente, essa redação do item 451 é a aplicação do princípio da primazia da realidade, tá? Onde os fatos prevalecem sobre a forma. Eu vou considerar na empresa, qual atividade que eu vou considerar na empresa? Aquela que ocupa maior quantidade de empregados, ainda que seja uma atividade diferente daquela que está no cartão CNPJ, tá? É a aplicação pura e simples do princípio da primazia da realidade. Muito bem. Letra E, então errada, né? Porque não se vincula valor agregado da atividade, sim, ao número de organização e ao maior grau de risco entre a atividade principal e a preponderante, tá? E aí, gente, vem a letra E. E aí eu vou explicar para vocês por que eu trouxe essa questão. Olha o que a letra E está pedindo.
O grau de risco atribuído às atividades de construção de edifícios é o mesmo que o atribuído às atividades de saúde relacionadas a serviços móveis de atendimento e urgências. Aí você vai descabelar, você vai falar, mas professora, que absurdo, é uma questão do CESP. O CESP pedindo para eu saber, para eu decorar aquele anexo 1 da NR4, onde tem lá os quinais com grau de risco. Que absurdo isso. Não, gente, não é isso que a banca queria. Essa letra E, ela está correta, tá? O grau de risco da atividade de construção de edifícios é o mesmo da atividade de serviços móveis de atendimento a urgências, que é o grau de risco 3. Mas o que a banca queria de você? A banca queria que você... Eu vou voltar aqui, que eu não coloquei o slide da questão inteira depois desse último aqui. A banca queria que nessa questão você soubesse, tivesse a segurança de saber que as letras A, B, C, e D estavam erradas, se você devia saber isso. Ela não cobrou o conhecimento da letra E, que está escrito na letra E. Ela só queria que você tivesse a segurança de marcar, de saber que as letras A, B, C e D estavam erradas. Você não tinha outra opção para marcar senão a letra E como correta. Tá, pessoal? Então, olha, estratégia e segurança para fazer a prova. Como que você vai ter essa segurança? Estudando, sabendo o conteúdo, sabendo o que importa, né? Porque realmente você não precisa decorar o anexo 1 da NR4, vamos combinar, é impossível um negócio desse. São centenas de atividades e grau de risco, né? A banca, na verdade, a banca não cobrou esse conhecimento de você. Ela cobrou o conhecimento das linhas A, B, C e D, tá? Muito bem, essa letra E aqui correta é o gabarito da questão. Próxima questão. Em empresas com a letra A, é uma questão do SESMIT, né? Letra A, em empresas que possuam até 70% de seus empregados em estabelecimentos ou setor de atividade com gradação de risco superior à atividade principal, prevalecerá para fins de gradação, para fins de dimensionamento, a gradação da atividade principal. Não, gente, vai prevalecer a atividade que ocupa o maior número de trabalhadores, que é a atividade preponderante. Vai prevalecer o grau de risco, vai prevalecer o maior grau de risco, desculpa, né? Vai prevalecer o maior grau de risco entre a atividade principal e a atividade preponderante. Eu vou ter que identificar, tá? Porque pode ser que eu tenha 70% dos empregados da minha empresa trabalhando numa atividade que é grau de risco 1 e os outros 30% em grau de risco 2. Qual que eu vou considerar? Grau de risco 2, que é o maior grau de risco, tá? Então, a letra A está errada. Empresas que possuam seus empregados distribuídos em vários estabelecimentos, poderão optar por um SESMIT regionalizado, desde que este esteja numa distância máxima de 5 quilômetros de qualquer um dos estabelecimentos. A norma, a NR4 atual, não fala mais nada em distância máxima, gente, de 5 quilômetros. Tinha isso na redação anterior, para SESMIT centralizado. Essa figura do SESMIT centralizado não existe mais, tá? Então, a letra A está errada, a letra B também está errada. Letra C. Os SESMIT deverão ser constituídos minimamente, dependendo da gradação do risco e do número de empregados, por médico e enfermeira do trabalho, engenheiro de segurança, psicólogo do trabalho e odontólogo do trabalho. Esses profissionais, psicólogo do trabalho e odontólogo do trabalho, não são de composição, né, obrigatória do SESMIT. E é possível que eu tenha um SESMIT somente com técnico de segurança. O técnico de segurança é o profissional que inicia ali a composição do SESMIT. Todo SESMIT tem pelo menos um técnico de segurança, tá? Letra C também, errada então. Letra D. Para fins de dimensionamento do SESMIT, nas empresas onde são exercidas atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Essa letra D é o nosso gabarito, é uma questão literal
cobrando o item 45121 da NR1, da NR4, tá? Letra E, vamos ver qual que é o erro da letra E. As atividades dos médicos e enfermeiras do SESMIT deverão ser essencialmente assistencialistas, porém não será vedado o desenvolvimento de campanhas prevencionistas. Na verdade, essas atividades, gente, são prevencionistas e não assistencialistas, né? Atividades de todos os membros do SESMIT são essencialmente prevencionistas. Então, aqui a redação do item 45121, que fundamenta esse nosso gabarito, que fala o seguinte: em atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores, deve ser considerado como preponderante aquela com maior grau de risco. E é esse maior grau de risco que eu vou considerar para o dimensionamento do SESMIT, conforme anexo 2 da norma. Próxima questão. Julgue o item seguinte no tocante ao SESMIT e se a seu funcionamento nas empresas, considerando no que couber o quadro anterior e a legislação pertinente em vigor. Aí a banca foi boazinha e deu o quadro, mas olha só a redação aqui, pessoal. Apenas médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho comporão o SESMIT, conforme o grau de risco e a quantidade de empregados do estabelecimento. Sempre que a gente tiver essa palavrinha apenas, né, numa prova de concurso, a gente já fica com o pé atrás. Só que nesse caso, está corretíssimo, tá? A norma NR4, ela só prevê a composição do SESMIT com esses profissionais, tá? Próxima questão. A NR4 do Ministério do Trabalho dispõe sobre a manutenção de serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas privadas com empregados regidos pela CLT. Assinale a opção correta, de acordo com a redação da NR4. Letra A. Na composição do SESMIT, a presença de técnico de segurança do trabalho é facultativa. Acabei de falar com vocês que todos os SESMIT, quando a empresa for obrigada a constituir o SESMIT, tem sempre, pelo menos um técnico de segurança. As atividades, então, a letra A está errada. As atividades desenvolvidas no SESMIT são essencialmente assistenciais, errado, são prevencionistas. Na composição do SESMIT, a presença de pelo menos um técnico, um médico do trabalho é sempre obrigatória, errado. Eu tenho várias composições de SESMIT sem médico, tá? Letra D, toda empresa privada cujos empregados sejam regidos pela CLT é obrigada a constituir o SESMIT. Errado, né, gente? Por quê? Vai depender da quantidade de empregados e do grau de risco. E do maior grau de risco entre a atividade principal e a atividade econômica preponderante. Letra D, errada também. A condução ou acompanhamento das investigações de acidentes de trabalho inclui-se nas atribuições do SESMIT, certíssimo. O SESMIT pode, ele próprio, conduzir, fazer a análise de acidente ou acompanhar a análise de acidente que seja feita por um profissional, por uma empresa que a empresa venha contratar, tá? Então, certíssimo, a letra E é o gabarito. Uma questão aqui da NR9. Conforme a NR9, a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que for necessária para comprovar a exposição dos trabalhadores. Gente, uma pegadinha, uma casquinha de banana aqui nessa questão, tá? A questão está errada. Por quê? Olha o que o item 942 da NR9 fala para a gente sobre avaliação quantitativa. Quando realizar a avaliação quantitativa, né? Para quê? Qual que é o objetivo ali que eu vou realizar a avaliação quantitativa? Então, o item 942 fala que a avaliação quantitativa deve ser realizada, primeiro, para comprovar o controle da exposição. O que a banca falou aqui na questão? Que a avaliação quantitativa deve ser realizada sempre que for necessária para comprovar a exposição. Eu vou realizar essa avaliação para comprovar
o controle da exposição ocupacional. O que significa isso, gente? Significa que já havia sido identificada uma exposição excessiva, por exemplo, a ruído, a empresa adotou medidas de controle e vai fazer uma avaliação quantitativa para comprovar que a exposição está sob controle, tá? A avaliação quantitativa também é feita para dimensionar a exposição ocupacional, que é fazer aquela avaliação da exposição ocupacional e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Como subsidiar? Eu vou fazer, na minha avaliação quantitativa, por exemplo, de ruído, eu vou identificar ali as características daquele ruído industrial. Né? O ruído industrial ele tem características muito específicas. Então, eu vou identificar não só intensidades, pessoal, vou identificar as frequências que compõem o ruído, para, a partir daí, identificar materiais fonoabsorventes que podem ser utilizados no enclausuramento acústico ali daquela fonte geradora de ruído. Então, é a partir da avaliação quantitativa que eu vou ter subsídios para equacionar as medidas de prevenção. No caso de ruído excessivo, um enclausuramento, por exemplo, da fonte geradora de ruído, um enclausuramento acústico. E aqui eu tenho uma proteção coletiva. Por trás da proteção coletiva tem um controle de engenharia, uma ação, projeto de engenharia, tá? A proteção coletiva é o que vem do inglês chamado Engineering Controls, né? Controles de engenharia. Então, tem um projeto ali de engenharia que deve ser devidamente especificado, dimensionado, instalado e mantido, tá? Então, essa questão aqui tá errada, tá? Muito bem, uma outra questão muito interessante, eu achei bastante inteligente essa questão aqui do CESP, que fala o seguinte: consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, bem como os impedimentos à garantia das características psicofisiológicas dos trabalhadores. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: riscos ambientais são 3. São os agentes químicos, físicos e biológicos. Ou os riscos físicos, químicos e biológicos, tá? São os agentes ambientais. Ponto final. Então, a questão está errada, porque impedimentos à garantia das características psicofisiológicas dos trabalhadores são riscos relacionados a fatores ergonômicos, por exemplo, o mobiliário com dimensionamento totalmente inadequado, um trabalho em pé, ou um trabalho sentado, quando os pés não alcançam o chão, sem o apoio para os pés, um movimento repetitivo de membro superior, um esforço muscular excessivo, um ambiente mal iluminado. São impedimentos à garantia das características psicofisiológicas dos trabalhadores. Olha que frase, que expressão, né? Interessante aí que o CESP colocou. Então, a gente tem que interpretar também, pessoal, o que a banca vai trazer para a gente, tá? Eu tenho que interpretar o que a banca quer dizer com isso aqui, ó. Impedimentos à garantia das características psicofisiológicas dos trabalhadores, tá? Questão errada. Próxima questão, NR15 e NR16. São consideradas insalubres as atividades em ambientes com alta umidade, eletricidade acima de 280 volts, ruído com dose superior à unidade e com grande emanação de odores fétidos. Então, a banca trouxe para a gente 4 situações e ela está falando que todas essas situações são insalubres. Pessoal, o que é que caracteriza uma atividade como insalubre? É o enquadramento daquela atividade nas disposições dos anexos da NR15. A atividade insalubre é assim, é enquadramento no anexo. Então, a banca trouxe para mim 4 situações e que ela está falando que são insalubres. Então, eu tenho que identificar o agente que ela colocou para mim e lembrar lá do anexo da NR15 qual é o enquadramento daquela atividade ou daquele agente ao qual o trabalhador está exposto, né, como insalubre. Então, vamos ver aqui. Atividade realizada em ambiente com alta umidade, que é a primeira condição aqui. Bom, primeiro de tudo, né, gente? Já vou abrir um parênteses aqui, que meu aluno já sabe o que eu vou falar.
Umidade não é agente físico, né? Pelo amor de Deus. Agentes físicos são formas de energia. Umidade é forma de energia? Não. Então, umidade não é agente físico. Ponto, fecha parênteses. Então, olha só, primeira situação aqui: atividades realizadas em ambientes com alta umidade. O que a NR15 fala lá no anexo 10 sobre caracterização de atividade quando o trabalhador, quando tem uma caracterização da atividade como insalubre, no caso de ambiente com umidade? Serão consideradas insalubres caso se enquadrem na descrição constante no anexo 10. Locais alagados ou encharcados com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores. E ainda tem que ter um laudo, né? Mas, enfim, então, eu não consideraria totalmente errada essa primeira situação, ambiente com alta umidade, né? O que a banca chamou de alta umidade, a norma chama de umidade excessiva. Só que, para ser considerado insalubre, ela tem que ser capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores. E isso a banca não informou. Não tem essa informação. Então, em princípio, essa opção 1 não seria insalubre, não consideraria insalubre, tá? Segunda situação, eletricidade acima de 280 volts. Gente, intervenção em instalação elétrica, ela é considerada perigosa e não insalubre, e só será considerada perigosa se houver enquadramento lá no anexo 4 do NR16. Então, essa situação 2 aqui já está errada, né? A questão já está errada, mas vamos ver o resto aqui. Ruído com dose superior à unidade. Sim, as atividades que expõem o trabalhador ao ruído com dose diária superior a 1, ou seja, dose diária superior a 100%, são insalubres. E a gente vai ter uma questão aqui sobre dose, para a gente calcular a dose de ruído. O que é dose de ruído, gente? Dose de ruído são os efeitos combinados ali de todos os ruídos aos quais o trabalhador está exposto durante a sua atividade, tá? E essa dose é calculada em função do tempo de exposição e a máxima exposição permitida para cada nível de ruído. Obviamente, a gente tem equipamentos hoje que fazem isso, né? São os audiodosímetros, tá? Muito bem, então, essa terceira situação, o ruído com dose superior à unidade, é uma atividade insalubre. E atividade com grande emanação de odores fétidos. Gente, uma atividade que tem ali um odor fétido por si só, por ter um odor fétido, não é insalubre só por causa disso. Eu tenho que entender qual é o agente que está gerando aquele odor fétido, né? Um agente tóxico, qual é a concentração dele no ambiente. Tem que fazer a avaliação ali dessa exposição, né? A exposição do trabalhador, ocorre a exposição, não dá para falar, né? Tem que fazer a avaliação daquela situação. Então, a questão está errada, porque somente falar que o ambiente com alta umidade não dá para saber se é insalubre. Eletricidade se houver enquadramento na NR16, no anexo 4, ela vai ser considerada perigosa e não insalubre. Ruído com dose superior à unidade, sim, seria insalubre. E odores fétidos, só por causa disso, não dá para considerar insalubre, né? Então, errada a questão. E agora uma questão da dose. Olha só. Um trabalhador expõe-se durante 8 horas por dia à situação apresentada na tabela abaixo. Quanto à segurança do trabalhador em relação à exposição ao ruído, é correto afirmar que a dose equivalente é de 153%. O que a banca está querendo saber? Se você sabe calcular a dose. Como que eu calculo a dose? Gente, cálculo de dose é questão de ensino médio, é soma de frações. Nem ensino médio, ensino fundamental. Fundamental 1. É soma de frações. Eu só tenho que saber qual número eu coloco no numerador e qual número eu coloco no denominador. Obviamente, eu tenho que saber o que é numerador e o que é denominador, né? Então, olha só. A banca vai dar pra gente, provavelmente, uma tabelinha como essa aqui. Eu tenho na primeira coluna da esquerda o ruído, o nível de ruído em dB. Na coluna do meio, a banca deu para gente qual que é o tempo de exposição àquele ruído, ao respectivo ruído. Então, se eu tenho, esse trabalhador ele ficou exposto a 86 dB durante 3 horas e meia.
E na coluna da direita, na última coluna da direita, eu tenho qual é o tempo máximo permitido de exposição para 86 dB, para esse nível de ruído. A banca deu tudo mastigadinho pra gente, pessoal. Mastigadinho. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a dose. Só um detalhe: se eu tivesse aqui nessa tabela níveis menores que 85 dB, para fins de cálculo de dose em concurso público, eu não considero os valores menores de 85 dB, tá? Então, como que eu vou calcular a dose? Soma de frações, pessoal. A dose é o somatório das seguintes frações. No numerador, tempo de exposição. No denominador, máxima exposição permissível. Se vocês derem uma olhada no anexo com DNR15, que fala sobre ruído contínuo intermitente, né? Caracterização de insalubridade decorrente à exposição ao ruído contínuo intermitente, vocês não vão ver esse texto sobre MEX lá, não. Isso aqui eu usei quando eu estudei para o concurso, e eu achei que facilitou mais, porque é muito mais intuitivo eu lembrar de texto sobre MEX do que como está escrito lá no anexo 1 da NR15. Então, eu vou fazer o somatório de frações. E cada uma dessas frações eu tenho no numerador o tempo de exposição a determinado ruído e no denominador a máxima exposição àquele nível de ruído. Então, se eu tenho 4 linhas nessa tabela, eu vou ter uma soma de 4 frações. Cada fração vai ter no numerador o tempo de exposição e no denominador a máxima exposição. Então, olha que tranquilidade. Então, eu tenho qual que é a fração correspondente a 86 dB. Qual que é a fração correspondente a 86 dB? No numerador, eu vou ter o tempo de exposição, 3,5, tá aqui. No denominador, eu vou ter a máxima exposição, para 86 dB, tá aqui. Vocês estão vendo que na dose, no cálculo da dose, no cálculo na soma de frações, eu não vou usar a intensidade do ruído. Eu uso o tempo de exposição e a máxima exposição permitida para aquele nível de ruído. Então, essa primeira fração é o ruído de 86 dB. Vamos ver agora a segunda fração, 88 dB. E eu não vou marcar, vocês vão acompanhar. 2,5 no numerador, que é o tempo de exposição diária para 88, que está aqui. Qual que é o tempo máximo permitido por dia para 88 dB? 5 horas, que está aqui nessa fração. Próxima fração. Tempo máximo de exposição para 90 dB, 1. Máxima exposição permitida, 4. 1/4. Próxima fração, 92 dB. Tempo máximo de exposição, 1. Desculpa, tempo de exposição real, né? Tempo de exposição diária, 1. Numerador, denominador, tempo máximo permissível, 3 horas. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar isso tudo aí. Eu tenho que fazer essa soma. Falei com vocês que era uma soma de frações, né? Faço essa soma e eu tenho meio aqui, mais meio aqui, né? Mais ponto 25, mais ponto 33, gente. É uma continha fácil, né? De padeiro aí. Fazer essa conta dá 1,58. A questão está errada, porque a dose não é 153, é 158%. Tá? Me falem aí, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre esse cálculo de dose, que é bem tranquilo. Eu só tenho que saber o número, o que eu coloco no numerador, o que eu coloco no denominador e fazer a soma das frações. Bem tranquilo, né, pessoal? Não dá para errar. Próxima questão. Para iniciarem suas atividades, todos os estabelecimentos devem ter tido suas instalações previamente inspecionadas e aprovadas pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Gente, essa é a redação do artigo 60 da CLT, que fala o seguinte: nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. A questão está correta, quero só chamar a atenção
para o seguinte: esse artigo 160, ele era regulamentado pela NR2. A NR2 foi revogada. Mas, obviamente, o artigo 160 está lá, vigente, feliz da vida, tá? Então, se vier na prova o artigo 160, a gente tem que acertar essa questão, porque está vigente lá na CLT. Mas a NR2, que regulamentava esse artigo, foi revogado. Questão da CIPA. Eleição da CIPA de acordo com a nova NR5. Participação inferior a 50% dos empregados na votação da CIPA dispensa a apuração dos votos, cabendo à comissão eleitoral organizar nova votação a ser realizada no prazo máximo de 10 dias. Questão errada, de acordo com a nova redação. E aqui eu vou trazer para vocês um esquema sobre como que tem que ser a eleição da CIPA de acordo com a nova redação. Não vou trazer os itens da norma, a gente vai ver um desenhozinho aqui. Eu garanto que vocês vão lembrar desse desenho na prova e vão acertar qualquer questão que fale sobre a eleição da CIPA. Como que é a eleição da CIPA agora, de acordo com a nova NR5? Eu tenho o primeiro dia de votação. Muito bem. O pessoal foi lá, votou, feliz da vida. No final do dia, eu vou fazer a seguinte pergunta: a participação, ou seja, os empregados que votaram, essa participação foi inferior a 50%? Se não, se tivesse sido maior ou igual a 50%, a eleição é válida, top, todo mundo fica feliz da vida. Agora, se a participação tiver sido inferior a 50%, vai haver uma prorrogação. Guardem essa palavra, não é nova eleição, como constava na redação anterior. Vai haver uma prorrogação da eleição. E aí a gente vai para o segundo dia de votação. E aí o pessoal votou. Quem votou no primeiro dia, pessoal, não vota no segundo, não. Por quê? Porque isso aqui é uma prorrogação da eleição. É a mesma eleição, não é nova eleição, não. Quem votou no primeiro dia não vota no segundo dia, tá? Então, eu vou lá para o segundo dia de prorrogação da eleição. Aí teve uns que votaram lá e tal. Chegamos no final do segundo dia, vou fazer a seguinte verificação. A participação total, contando todo mundo que votou no primeiro e no segundo dia, foi inferior a 1/3. Se não tiver sido, ou seja, se a participação tiver sido maior ou igual a 1/3, a eleição é válida. Top. Vamos lá, dar posse para a CIPA, beleza. Agora, se a participação, ao final do segundo dia, eu verifiquei que a participação, ou seja, a quantidade de empregados votantes, foi menor que 1/3 do total de empregados, né? Eu vou fazer uma nova prorrogação, não é nova eleição, vou prorrogar a mesma eleição por mais um dia. E eu vou para o terceiro dia de votação. Tá, pessoal? Terceiro dia de votação. E aí, ao final desse terceiro dia de votação, o que vai acontecer? A eleição vai ser válida com a participação de qualquer número de empregados. Então, gente, essa foi uma forma que os elaboradores da NR5 pensaram de garantir a maior participação dos trabalhadores na eleição da CIPA, de forma que essa comissão seja realmente representativa, tá? Eu vou ler agora o item 554, que fala sobre esse desenho que eu fiz aqui. Havendo participação, e vocês vão acompanhar o desenho, tá, gente? Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados, tá? Então, pessoal, essa nova redação da NR15, da NR5, ela mudou a eleição da CIPA, tá? A gente tem que entender como que funciona esse processo. A próxima questão da NR7. De acordo com as determinações da NR7,
Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros aos trabalhadores, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Se você está estudando segurança e saúde do trabalho já há algum tempo, você deve se lembrar que a NR7 antiga tinha essa determinação de kit de primeiros socorros. Porém, a nova redação não tem mais essa exigência, tá? Mas, pessoal, a NR7 não tem essa obrigatoriedade mais, mas a CLT tem, tá? Só vou chamar a atenção de vocês para isso. O artigo 168 da CLT contém essa exigência de que o empregador deve manter no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos de acordo com o risco da atividade. Gente, então olha só, a banca está falando de acordo com as determinações da NR7. Não, a NR7 não tem mais essa determinação, então a questão está errada. Mas se a banca falasse de acordo com as determinações da CLT, de acordo com as determinações da CLT, e não de acordo com a NR7, a questão estaria correta. Tá, pessoal? Então, muito cuidado com qual é a fundamentação que a banca está cobrando. Aqui a fundamentação da questão foi a NR7. Mas se a banca falasse que, de acordo com a CLT, o estabelecimento é obrigado a manter kit de socorros, a questão estaria correta, tá? Então, cuidado com esses detalhes aí. A ergonomia tem por objetivo prevenir perda auditiva induzida por ruído. Sempre, gente, sempre que vê a palavra em ergonomia, vocês têm que associar conforto. A ergonomia busca conforto visual, conforto acústico, conforto térmico. Então, quando eu falo em perda auditiva induzida por ruído, eu estou falando de insalubridade, de sobrecarga acústica, tá? A questão está errada. O objetivo da ergonomia não é esse. Um dos objetivos da ergonomia é a garantia do conforto acústico. Olha o item 17.841. A organização deve adotar medidas de controle do ruído nos ambientes internos, com a finalidade de proporcionar conforto acústico nas situações de trabalho. Então, quando a gente fala em perda auditiva induzida por ruído, a gente fala em sobrecarga acústica. Lembrando que a expressão correta, que consta inclusive na NR7, é PAIMPSE, não é PAIR mais. PAIR, perda auditiva induzida por ruído. PAIMPSE, perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados. Por que PAIMPSE é uma expressão, uma sigla mais correta que PAIR? Porque não é qualquer ruído que provoca perda auditiva, e sim os ruídos que têm um nível de pressão sonora elevados, também dependendo do tempo de exposição e da suscetibilidade do empregado, tá? Então, a questão está errada, porque o objetivo da ergonomia não é prevenir perda auditiva induzida por ruído, tá? É garantir ali o conforto acústico. Segundo a NR7, então, essa questão aqui, sabe quando a questão cobra detalhe do rodapé ali, sabe? Do anexo? É isso aqui que essa questão está cobrando. Segundo a NR7, o audiômetro, e aí você já meio que desespera, né? Que audiômetro, gente? O que é isso? Utilizado para avaliação audiométrica dos trabalhadores, deverá ser submetido à calibração acústica no mínimo a cada 3 anos. Questão cobrando o atual anexo 2 da NR7, do PCMSO. NR7 atual tem 5 novos anexos. Precisa de ler? Precisa. Precisa de saber? Precisa. Tanto os anexos da NR7 quanto o texto geral. Essa questão, gente, é na vigência da redação antiga, já tinha essa redação no anexo de audiometria da norma, tá? E a banca já estava cobrando o detalhe do rodapé. Então, olha aqui o que está falando o anexo 2 da atual NR7. O audiômetro, que é o aparelho usado para fazer audiometria, tá? É exatamente esse nome, deve ser submetido a procedimentos de verificação e controle periódico do seu funcionamento, incluindo, primeiro, aferição acústica anual,
Segundo, calibração acústica, que é o que a banca está cobrando da gente. E essa calibração acústica tem que acontecer sempre que a aferição acústica indicar alteração, quando houver recomendação de prazo pelo fabricante, a cada 5 anos, se não houver indicação do fabricante. Então a questão está errada, porque não é no mínimo a cada 3 anos, é a cada 5 anos. E o audiômetro também deve ser submetido à aferição biológica, precedendo a realização de exames audiométricos. Então, errada a questão, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de questão, tá, gente? Não dispensem leitura de anexos, tá? Nas minhas aulas do PDF, né? Quando o tema NR exige a leitura, o estudo do anexo, eu falo dos anexos, por exemplo, NR17, tá? NR7, eu explico cada anexo da NR7, gente. Tá? Não dá para estudar com resumo simplificado, não, tá, pessoal? Se vocês querem estudar, passar, ser aprovado, seremos colegas na Auditoria Fiscal do Trabalho. A gente tem que se dedicar para os anexos também. Agora, vamos usar uma certa seletividade. Você não vai se enfiar de estudar nos anexos da NR12, em princípio, nesse momento. É claro que pode dar a louca na banca e cobrar alguns detalhes dos anexos 12, mas são muito técnicos. Muito. Eu não daria prioridade para os anexos do NR12 agora. Deixa lá para o momento mais próximo da prova, quando você tiver segurança no conteúdo maior aí das normas regulamentadoras. Agora, anexo da NR6, pode dormir sonhando com esse anexo. Anexos da NR7, dorme sonhando. NR17 também, são os anexos de teleatendimento e operador de check-out, tá? Então, tem algumas normas que a gente tem sim que pensar com carinho nos anexos, estudar com carinho, tá? Muito bem, tô vendo aqui o Rony falando. Audiômetro contém 5 sílabas, é igual a 5 anos para calibração. Adorei. Adorei. Então, próxima questão aqui. A organização deve constituir SESMIT regionalizado quando possuir estabelecimento que se enquadre nos critérios da norma regulamentadora, NR4, e outros que não se enquadrem, considerando o somatório de trabalhadores atendidos no seu dimensionamento e maior grau de risco entre a atividade principal e a atividade preponderante. Maravilhosa, maravilhosa questão. É o texto da norma. Agora, é que eu tenho que ler com muito carinho, com muita atenção, né? Muita atenção essas questões de modalidade do SESMIT, né? Aqui foi cobrada a modalidade do SESMIT regionalizado. Eu tenho que saber como é o critério de constituição de cada modalidade de SESMIT, e à medida que eu for lendo a questão, eu já vou sabendo se está certo ou está errado. E essa questão cobrou exatamente o item 443 da norma. Tá, pessoal? Então tá certíssima. Só vou trazer para vocês aqui rapidamente o conteúdo da minha aula da NR4, onde a gente fala das modalidades do SESMIT. Eu tenho o SESMIT individual, que é quando cada estabelecimento da empresa tem o seu próprio SESMIT, tem enquadramento, ou seja, é obrigada a constituir o SESMIT de acordo com o anexo 2 da NR4, e eu vou considerar como base de cálculo os trabalhadores do estabelecimento. Eu tenho também o SESMIT regionalizado, que é quando a empresa tem vários estabelecimentos, mas somente um se enquadra, outros não se enquadram, outros não são obrigados a constituir o SESMIT. Somente um estabelecimento é obrigado a constituir o SESMIT, ou seja, há enquadramento no anexo 2 da NR4. Nesse caso, a empresa é obrigada. Gente, essa constituição dessas modalidades de SESMIT não é facultativa, não é opcional, é uma obrigação da empresa. E aqui no caso do SESMIT regionalizado, a base de cálculo é o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos.
O SESMIT estadual é quando nenhum estabelecimento se enquadra e no total, se eu somar todo mundo, se enquadra, tá? Então eu tenho uma empresa com vários estabelecimentos, nenhum deles seria individualmente obrigado a construir o SESMIT, tá? E se eu somar a todos os trabalhadores de todos os estabelecimentos, vai haver enquadramento. Vai haver enquadramento, e aí eu tenho que construir, a empresa é obrigada a construir o SESMIT estadual. Pessoal, eu estou vendo aqui que vocês estão comprando material, né? Eu vou mandar o material aqui, o PDF. Deixa eu ver se aparece. Vou mandar o PDF aqui e vai ficar disponibilizado aí para vocês, tá? Mandei aqui agora para o pessoal do estúdio, pedindo para eles disponibilizar. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu mandar essa mensagem aqui. Vocês estão, eu tô vendo que vocês estão pedindo e realmente não tinha mandado. Muito bem, acho que daqui a pouco deve disponibilizar aí para vocês. Então, pessoal, olha só, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O item 441 da norma fala o seguinte: o SESMIT deve ser construído nas modalidades individual, regionalizado ou estadual. Então, essa é a redação do item 441. Mas eu tenho também uma outra modalidade do SESMIT, uma outra modalidade do SESMIT, que é o SESMIT compartilhado, que não é de construção obrigatória, é de construção facultativa, tá? Outra coisa importante para a gente saber, nessas modalidades de SESMIT individual, regionalizado e estadual, a abrangência do SESMIT é a unidade da federação, ou seja, o estado ou o Distrito Federal. No caso do SESMIT compartilhado, ele pode atender a estabelecimentos que se localizem em diferentes estados, porém, municípios limítrofes. Então, eu nunca vou ter o SESMIT compartilhado entre empresas que se localizam em Minas e no Rio Grande do Sul, né? Porque Minas não faz divisa com o Rio Grande do Sul, tá? O SESMIT individual, regionalizado e estadual, atende estabelecimentos da mesma empresa, e o compartilhado atende estabelecimentos da mesma empresa ou de diferentes empresas. Muito bem, agora vamos ver então uma questão aqui da NR9, atual NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos. Gente, olha que interessante essa questão, eu tive de dar uma alteradazinha nela, para ela ficar mais interessante ainda. Quando os limites de tolerância não estiverem previstos em norma específica, podem ser utilizados os valores limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH para a caracterização da insalubridade. Pessoal, quem sabe o que é a CGIH? Vocês sabem o que é a CGIH? A CGIH é uma entidade norte-americana que publica anualmente os limites de tolerância recomendados, olha essa palavra que eu estou usando, recomendados para agentes químicos físicos, e físicos e índices biológicos de exposição. Essa entidade, ela existe desde 1900, desde a década de 70, se não me engano. Fato é que, quando, por exemplo, as normas regulamentadoras foram publicadas lá em 1978, muita gente que nem era nascida, ou a maioria nem era nascida, eu já era nascida. Então, quando foi publicada lá em 1978, as normas regulamentadoras, o que o pessoal da NR15 fez, do anexo 11? Eles copiaram os limites de tolerância da CGH de 1976, ou seja, já publicou o troço desatualizado. De lá para cá, a CGH vem atualizando anualmente esses limites de tolerância e vem reduzindo esses limites, né?
E a nossa NR15 está lá com os limites de tolerância lá de 1978, super desatualizado. Muito bem. E aí, a banca está falando, olha, quando os limites de tolerância não estiverem previstos em norma específica, que seria a NR15, tá? Podem ser utilizados os valores de limite de exposição adotados ou recomendados pela CGH para caracterização de insalubridade. Por que a questão está errada? E está errada por causa desse finalzinho aí na frase. Olha só o que fala o item 9611 da NR9. Na ausência de limites de tolerância previstos na NR15 e seus anexos, devem ser utilizados como referência para a adoção de medidas de prevenção, não é para a caracterização de insalubridade. Devem ser utilizados como referência para a medida de prevenção aqueles limites previstos ou recomendados pela ACGH. E se eu tenho uma exposição a determinado agente químico, eu quero uma medida de prevenção para aquele agente químico. Eu vou considerar qual o limite para aquele agente. E o agente não está previsto na R15, eu vou buscar na CGH, tá? Então, eu não busco o limite da CGH para fins de caracterização de insalubridade, não. É para fins de adoção de medidas de prevenção. Então, errada a questão. Muito bem. Os produtos notificados como saneantes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deverão apresentar em seus rótulos pictograma próprio e frases de advertência. Pessoal, NR26, né, nova redação da NR26, que na verdade não mudou muito, teve alteração pontual só. A questão está errada porque a norma fala que esses produtos saneantes, eles estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva. E a rotulagem preventiva fala que ela deve ter pictograma de perigo e palavra de advertência. Então, a questão está errada porque esses produtos saneantes, eles estão dispensados dessa obrigação de conteúdo da rotulagem preventiva, tá? Com base na Lei 6.514, de 77, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou periculosidade é mantido com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física. Gente, qual que é essa lei 6.514? A banca não falou que lei que é essa, mas eu tenho que saber na prova. Eu tenho que saber que a lei 6.514, ela alterou o capítulo 5 do título 2 da CLT, ou seja, os artigos 154 a 201, que são os artigos que importam para a gente na prova de segurança do trabalho, os principais, 154 a 201. E a partir dessa alteração, foi que aconteceu no ano seguinte, em 78, a publicação das 28 primeiras NRs, tá? Então, essa lei 6.514 alterou a CLT, os artigos de segurança e saúde do trabalho. E aí, se a gente der uma olhada lá no artigo 94, vai falar o seguinte: o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde e integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, gente, isso mostra para gente o que o Maurício Godinho Delgado conta, nos ensina, né, sobre os salários, sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade. São salários condição, ou seja, eles só serão devidos se houver a condição insalubre ou a condição perigosa. Se a condição insalubre ou a condição perigosa for eliminada, eu não tenho mais aquela caracterização de periculosidade ou insalubridade, ou isso não será mais devido. Tá, pessoal? Então, muito bem. Então, está errada a questão, porque o direito, ele não é mantido. O direito adicional não é mantido, né? Com a eliminação. Tá? O empregado deixa de ter o direito a receber aquele adicional. E é tudo que a gente quer, né, pessoal? A gente quer sempre manter um ambiente seguro e salubre para o trabalhador, tá? Outra questão com base na Lei 6.514.
Com base na Lei 6.514, de 77, os reparos, limpezas e ajustes devem ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização desses procedimentos. Questão corretíssima, artigo 185, que inclusive é repetido na NR12. Tá? Por que, gente, que essas intervenções de reparo, limpeza e ajuste devem ser feitas com a máquina parada? Porque é exatamente nessas atividades não rotineiras que ocorrem a maioria dos acidentes. Então, intervenções de manutenção, de reparo, limpeza e ajuste somente podem ser realizadas com as máquinas em operação, em movimento, se o movimento for indispensável para realizar aquele procedimento, tá? Então, tá certíssima a questão, redação da CLT e também da NR12. A respeito do SESMIT, assinale a afirmativa correta. A constituição do SESMIT é opcional para empresas privadas. Não é opcional, né, gente? A empresa pode estar desobrigada, é diferente de ser opcional. Se ela se enquadrar lá no anexo 2 da NR4, ela estará obrigada, tá? Ela pode ser desobrigada, mas não é opcional. Então, a letra A está errada. Letra B, a contratação de serviços para a construção do SESMIT é uma empresa é permitida. Agora, com a nova redação da NR4, foi retirado o item que obrigava a empresa a contratar como empregado os membros do SESMIT. A terceirização do SESMIT é permitida com base na Lei 6.019, da Lei da Terceirização, tá? Então, a letra B já é o nosso gabarito. Letra C. As empresas de mesma atividade econômica localizadas em municípios limítrofes devem constituir SESMIT compartilhados. Qual que é o erro da letra C? O SESMIT compartilhado é de constituição facultativa. As empresas de mesma atividade econômica localizadas em municípios limítrofes ou municípios do mesmo estado, elas podem constituir SESMIT compartilhado. As outras modalidades SESMIT, individual, regionalizada e estadual, são de constituição obrigatória, caso a empresa se enquadre lá nos critérios do anexo 2 da NR4. Empresas localizadas em um mesmo polo industrial podem ter SESMIT centralizados. Essa figura de SESMIT centralizado não existe mais na NR4, tá? Empresas de pequeno porte, EPP, que possuem empregados regidos pela CLT, estão isentas de constituírem SESMIT. Não, gente, não é que está isenta, eu tenho que saber qual que é o grau de risco, maior grau de risco entre atividade preponderante e atividade principal, qual é a quantidade de empregados. Existe na NR4, nova redação, um tratamento diferenciado para ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2. Elas não estão isentas, tá? Então, tá errada a letra E. O gabarito é a letra B mesmo. A gente aqui já... Bom. A questão cobrando NR5 e NR4. Na NR5 estão estabelecidas as atribuições da CIPA e na NR4 estão estabelecidas as competências do SESMIT. Sobre essas atribuições e competências, é correto afirmar. Então, estou procurando a questão assertiva correta, né? Letra A. A CIPA deve conduzir ou acompanhar as investigações dos acidentes das doenças relacionadas ao trabalho em conformidade com o previsto no PGR. Gente, olha só. Não é para decorar a atribuição de CIPA e SESMIT. Vocês têm que memorizar e é uma coisa bem lógica, né? Olha só essa letra A. Os membros da CIPA, eles não têm qualificação, não são obrigados a ter nenhuma qualificação na área de segurança e saúde do trabalho. A análise, a investigação de acidente é uma atividade técnica, né? Técnica, eu tenho que ter a formação importante que a pessoa que vai fazer a análise tenha alguma formação na área de segurança e saúde do trabalho.
Então, a letra A já não está correta. O pessoal da CIPA não teria essa competência técnica, em princípio, para fazer, nem para conduzir, nem para acompanhar a investigação do incidente. Para acompanhar até que poderia ter, mas não para conduzir a investigação do incidente. Então, a letra A já está errada. Letra B, então. O SESMIT deve realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Essa redação, do jeito que está aí, é uma atribuição da CIPA, tá? A CIPA deve fazer aquela inspeção, aquela verificação no ambiente de trabalho, tá? Então, essa é uma atribuição da CIPA, não do SESMIT. Letra C. A CIPA deve responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NRs aplicáveis às atividades executadas pela empresa ou seus estabelecimentos. Gente, nós vimos isso aqui em questão anterior, né? Mesmo se não tivesse visto. A gente sabe que não tem como a CIPA se responsabilizar tecnicamente pela orientação do cumprimento das normas, como eu acabei de falar. Os membros da CIPA não têm obrigação de ter uma formação técnica na área de segurança do trabalho. Letra C errada também. O SESMIT deve promover a realização de atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Certíssimo, a letra D é o nosso gabarito, tá? Considerando a NR6, que trata de EPI, primeira opção, vamos ver o que a banca está querendo saber. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Está correta a questão. Essa definição de conjugado está um pouco melhorada na norma atual, mas é exatamente essa, tá? Pegadinha que a banca vai colocar para gente. Ela vai trocar fabricante por empregador, e vai estar errado. Porque quem faz a conjugação dos dispositivos para virar um equipamento conjugado é o fabricante. Somente ele, tá? Muito bem, pessoal. A segunda opção aqui, segunda assertiva. EPI de fabricação nacional só poderá ser utilizado com a indicação do certificado de aprovação CA expedido pelo órgão nacional competente. Já os importados dispensam certificado de aprovação. Errado, porque importado também tem que ter CA. Então, a segunda opção está errada. 3. Uma das circunstâncias em que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, é enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Certíssima essa opção 3. Então, até agora, 1 e 3 estão corretas. 4. Cabe ao empregador responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI. Certíssimo, higienização e manutenção periódica é a responsabilidade do empregador, obviamente para aqueles EPIs, né, que podem ser higienizados, que podem ter manutenção, porque alguns EPIs são descartáveis, né? Então, as opções corretas são 1, 3 e 4, o gabarito é a letra A. As alternativas a seguir apresentam algumas obrigações do empregador relacionadas aos equipamentos de proteção individual utilizados pelos seus empregados durante as atividades laborais, à exceção de uma. Então, eu tenho uma lista aqui de obrigações do empregador relacionadas à EPI, exceto uma. Então, vamos procurar aqui o que não é obrigação do empregador, né? Letra A, responsabilizar-se pela higienização periódica. Ok, é obrigação do empregador. Letra B, adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, também é obrigação do empregador. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, também é. Exigir o uso do EPI, também é. Letra E, responsabilizar-se pela guarda e conservação. De quem que é essa responsabilidade, pessoal? Do empregado. O empregado
é responsável pela limpeza. Atualmente, a nova redação da NR6 incluiu a responsabilidade de limpeza do EPI para o empregado também, guarda e conservação. Então, vou trazer um slide para vocês aqui, para a gente não errar na hora da prova. Responsabilidade de manutenção e higienização periódica do EPI é do empregador. A responsabilidade pela limpeza, guarda e conservação do EPI é do empregado. E ele deve ter sido previamente treinado, deve ter previamente recebido informações para ser responsável pela limpeza, guarda e conservação do EPI, tá? Prestação de informações sobre o procedimento de manutenção e higienização do EPI é o fabricante nacional importador que tem que prestar essas informações, tá? No manual, pode ser eletrônico ou não. A norma vai trazer esses detalhes. Gente, agora eu trouxe uma questão aqui para vocês, da NR10, para vocês verem como que a banca pode ser cruel quando ela quer ser cruel. E como a banca também faz questões que não cobram conhecimento absolutamente nenhum do candidato, nivela todo mundo por baixo, tá? O que é um absurdo, mas essas questões acontecem. Olha aqui essa questão da NR10. Em conformidade com a NR10, segurança em instalações de serviço em eletricidade, trabalho em proximidade é aquele durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipulem. Do mesmo modo, a NR10 estabelece raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre, em função da faixa de tensão nominal da instalação elétrica em quilovolts. E aí vem a pergunta da questão. O valor do raio de delimitação entre zona de risco e zona controlada em metros para uma faixa de tensão nominal da instalação elétrica maior ou igual a 30 kV, né? E menor que 36 kV é. O que a banca está cobrando aqui da gente? Ela está cobrando essa tabela aqui, gente. Essa tabelinha aqui, que é a tabela de raios de delimitação da zona de risco, da zona controlada e da zona livre. Então, a banca falou comigo, olha, quando a faixa de tensão nominal da instalação elétrica for maior ou igual a 30 e menor que 36, qual que é o raio de delimitação entre a zona de risco e a zona controlada? Então, eu tenho aqui essa faixa de tensão nominal entre 30 e 36 e o raio de delimitação é 58 centímetros. Muito cruel, né, gente? Realmente, assim, é complicado quando vem uma questão como essa, né? Não cobra conhecimento, nivelando todo mundo por baixo, né? Muito bem, pessoal. Chegamos aqui, então, ao final dessa nossa aula de questões. Vou trazer algumas informações para vocês aqui do Estratégia. O Estratégia aprovou 84% dos aprovados da Receita Federal nesse último concurso agora de 2023, ou seja, 84% dos aprovados no concurso da Receita Federal desse ano foram alunos do Estratégia, incluindo os 10 primeiros colocados, tá? No último concurso de auditor fiscal do trabalho, o Estratégia estava começando, gente, estava engatinhando. 55% dos aprovados no último concurso de auditores fiscais, no concurso de auditor fiscal do trabalho, foram alunos de Estratégia, inclusive o primeiro colocado, que é meu colega Adalto, auditor fiscal do trabalho. No concurso de auditor federal de 2022, o TCU, 85% dos aprovados foram alunos de Estratégia, inclusive a primeira colocada, tá? E a gente tem vários testemunhos aqui dos aprovados que foram alunos de Estratégia. Aqui o meu colega Adalto, primeiro lugar no último concurso de auditor fiscal do trabalho. O Gustavo Bodanese, primeiro lugar do auditor fiscal da Receita Federal em 2023. Ele fala que os PDFs são bem completos, excelentes para quem não tem base nenhuma na matéria. E também o Alexandre, que foi primeiro lugar no ISS-BH,
terceiro lugar na Receita Federal de 2023, também fala que utilizou a leitura integral dos PDFs para quase todas as matérias. Então, de novo, pessoal, o Estratégia está com a promoção até 31 de julho, por tempo limitado, no pacote completo, no pacotaço e no passe Estratégia, de 30% de desconto. Somente até o dia 31 de julho. Tá? O pacote completo, então, claro, né, gente, com atualização garantida pós-edital, tá? Os cursos todos são cursos, obviamente, pré-edital, né? Então, eu tenho o pacote completo, teoria e PDF em videoaula, milhares de questões, fórum de dúvidas, curso de discursivas, que a gente vai estar lançando agora no final do mês, do FT, materiais de revisão acelerada, trilha estratégica e vários outros. O passo estratégico, também com atualização pós-edital, vocês têm acesso a análises estatísticas, roteiro de revisão, indicação de tópicos que os analistas de estratégia acreditam que cairão na prova, questões estratégicas, questionário de revisão e simulado de questões. E o pacotaço você tem acesso tanto ao pacote completo quanto ao passo estratégico, tá? Como eu já falei no início da aula, assinatura básica em promoção até 24 de julho, assinatura básica de 1 ano, 12 vezes 79, 2 anos, 12 vezes de 119,90. Na assinatura básica, você tem acesso a mais de 18 mil cursos completos, videoaulas, livros digitais e também os PDFs, PDF simplificado, marcação de aprovados, fórum de dúvidas, resumos, mapas mentais, bizus estratégicos, simulados, sistemas de questões, estratégia cast. Estou gravando, na verdade, esses dias, gente, vários áudios para estratégia cast, tá? Tanto de segurança do trabalho quanto de legislação do trabalho. A assinatura premium tem tudo que a assinatura básica te oferece, mais a trilha estratégica, o passo estratégico, as rodadas avançadas, as salas VIPs e as monitorias. Assinatura premium também em promoção até 24 de julho. 1 ano, 12 de R$ 129,90. 2 anos, 12 de R$ 169,90. Você sabe, né, pessoal, que o Estratégia deixa você fazer um teste sem compromisso. Você baixa os PDF, assiste as videoaulas, tem todo acesso às questões, acesso aos resumos. Se você, por algum motivo, decidir não continuar estudando, o Estratégia devolve o seu dinheiro, tá? Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente chega ao final da nossa aula. Deixa eu só ver aqui algumas questões. Eu acho que o chat aqui ficou bem agitado hoje, né? Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Calma lá. Deixa eu passar devagar aqui, porque passei rápido, deu errado. Muito bem. Engraçado. Stael, sim, vou adicionar algumas questões lá no PDF, tá? A gente deve lançar, provavelmente a gente deve lançar um curso, um pacotaço aí de questões comentadas, tá? O Eduardo está perguntando se o SESMIT pode ser terceirizado. Pode, Eduardo, porque o item da NR4 que exigia a contratação da empresa, que exigia a contratação dos membros do SESMIT como empregados da empresa, esse item foi retirado da nova redação, tá? O Elbert, ontem, dia 19, foi a gravação da aula teórica da NR4, tá? Já foi para o estúdio, eles devem estar fazendo edição até daqui a uns 4 dias, porque hoje, quinta-feira, né? Amanhã, sexta, acho que na segunda e na terça-feira que vem, deve estar disponível, aí eu subo a aula, tá? Toda quarta-feira, pessoal, toda quarta-feira a gente tem gravação de aula ao vivo, tá? Para o curso do UFT. Eva, tem um Telegram, sim, tá? Tenho nas redes sociais, tem o Telegram, Instagram, tem o canal no YouTube. Me sigam, pessoal, nas redes sociais, tá? Prof. Mara Camisaça, tá? Viu, Eva? Respondendo a sua pergunta aí.
Eva, a professora. Então, pessoal, o estúdio me respondeu aqui falando que para o webinário eles não disponibilizam material, infelizmente, tá? Vamos ver aqui mais outra pergunta. O Eduardo, Maicon. Obrigada, Maicon. Ah, muito bem, pessoal. Então, acho que não tem mais pergunta. Deixa eu passar rápido aqui. Algumas pegadinhas, né, gente? Pegadinha, a gente tem sempre que prestar atenção, né? O Águida, sobre o curso discursivo, a gente está montando ainda, tá? Por enquanto não tem essa previsão, mas a gente está montando o curso. O que vai ser lançado com várias questões das normas, com parecer, com redações. Ainda não foi lançado, não, vai ser no final do mês. Tá, pessoal? Então tá, gente. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Todas as quartas-feiras, então, a gente vai ter gravação de aula ao vivo, tá? A próxima aula vai ser a aula da NR5, na quarta-feira da semana que vem. Agradeço, então, a participação de vocês e até a próxima.